Você já parou para pensar que talvez ela não esteja sendo difícil, talvez ela só esteja te testando. E o pior, você nem percebe. Ela muda o tom, ela te provoca, ela ignora sua mensagem por horas, ela diz que vai pensar e nunca responde. E você? Você se desespera, começa a imaginar 1000 cenários na cabeça. Responde rápido demais, justifica o que nem foi cobrado, tenta agradar. E nesse momento, sem saber, você entregou tudo, não só o interesse, mas o controle emocional. O que muitos homens não entendem é que esses testes não são declarações de guerra. São convites silenciosos para descobrir quem você realmente é. Ela não quer um boneco de obediência, ela quer sentir sua presença, e a sua presença não vem da sua voz. Vem do seu silêncio, da sua firmeza, da sua capacidade de não se abalar. Enquanto o homem comum se desespera, o estoico observa, porque ele aprendeu algo que muda tudo. Nem tudo que parece ataque é ataque. Às vezes é só a vida perguntando: você está pronto? Epicteto disse: não são os fatos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. Ela não respondeu. Isso não quer dizer que ela não te queira, quer dizer que ela está olhando para a tua resposta emocional. Você vai correr atrás? Você vai pedir explicações? Ou você vai respirar fundo, manter o foco na sua missão e seguir inabalável como uma rocha diante do caos? Porque a verdade é essa, ela vai testar. Ela precisa testar. Isso não faz dela ruim, faz dela humana. E você precisa estar pronto, porque o mundo já te testa o tempo todo. Seu chefe, seus amigos, sua família. Só que os testes dela doem mais, porque tocam no seu ego. É por isso que os estoicos treinavam a mente para perder, para aceitar o não, para abraçar o silêncio, para não depender de elogios. Eles sabiam, quanto mais você precisa de algo, mais vulnerável você fica. E aqui vai o que poucos têm coragem de te dizer. Se ela percebe que você precisa dela mais do que precisa de você mesmo, você já perdeu. Mas não precisa ser assim. Você pode virar esse jogo sem manipular, sem mentir, sem fugir de quem você é. Basta parar de reagir e começar a refletir. Você não precisa responder tudo agora, não precisa se justificar. Não precisa correr para corrigir o desconforto. Você precisa aprender a sentar no desconforto. Porque o homem que aguenta o desconforto é o homem que domina qualquer ambiente. Marco Aurélio dizia: quando estiveres irritado, lembra-te de que não é digno de um homem nobre ser tomado pela fúria. Você está sendo testado. Sinta o sangue ferver, mas não responda com a boca. Responda com sua presença, com sua constância, com sua paz. Esse é o tipo de homem que uma mulher respeita, não porque ele impõe respeito, mas porque ele existe em um nível que poucos conseguem. Ela não vai dizer, mas ela vai sentir, e quando sentir, ela vai entender. Esse cara é diferente. Você quer saber por que a maioria dos homens falha nos testes silenciosos que uma mulher faz? Porque eles confundem intensidade com presença. Acreditam que quanto mais demonstram interesse, mais serão valorizados. Mas interesse em excesso, sem autocontrole, vira dependência. E dependência é o oposto de poder. Ela não quer um servo, ela quer um homem que consiga sorrir mesmo sendo desafiado. Um homem que não muda seu ritmo porque alguém acelerou ou desacelerou. Um homem que sabe o próprio valor, não porque ela validou, mas porque ele mesmo reconhece. A maioria corre atrás do amor. O estoico corre atrás da virtude. E por isso, o amor o encontra no caminho. Sabe aquele momento em que ela faz uma crítica sutil, diz que você está meio apagado, que perdeu o brilho? Não é para te destruir. É para ver se você brilha sozinho. Ou se precisa que alguém acenda a luz para você.
O verdadeiro teste não é sobre ela, é sobre o quanto você se mantém centrado, mesmo quando se sente desafiado. Você não está aqui para provar seu valor. Você está aqui para descobrir se ainda lembra dele. E olha só que loucura. Ela muitas vezes nem sabe que está te testando. É algo instintivo, inconsciente. É o modo como o universo filtra os que estão prontos dos que ainda precisam crescer. Ela pode dizer, acho que você é legal, mas muito bonzinho. E muitos ouvem isso como um elogio. Mas é um teste. Bonzinho é o homem que se adapta demais, que não diz não, que sorri quando está desconfortável, que finge estar tudo bem só para não perder o momento. Mas o estoico entende. Ser bom não é ser bonzinho. Ser bom é ser justo, é ter limites, é saber dizer não com firmeza e compaixão ao mesmo tempo. Por isso, quando ela disser que você mudou, que você está mais frio, mais distante, mais contido, talvez ela só esteja sentindo o seu crescimento e não saiba lidar com um homem que não reage como todos os outros. E esse é um ponto crucial. Ela já viu dezenas de caras que disseram que eram diferentes, mas ela nunca sentiu um homem que realmente é diferente. O emocional é importante, mas precisa ser domado, não escondido, não suprimido, mas domado como um rio que corre forte. E ainda assim, segue um leito firme. A mulher que te testa está perguntando sem palavras. Você é um caos disfarçado, de charme ou uma fortaleza silenciosa por dentro? E você não vai responder com flores, nem com promessas, nem com longas explicações sobre como você é um cara bom. Você vai responder com atitude, com presença, com o simples poder de continuar sendo quem você é, mesmo quando ela tenta tirar isso de você. Porque no final das contas, o que ela mais quer é saber se você se mantém inteiro quando o mundo ao redor quer te fragmentar. Tem um erro fatal que muitos cometem e que destrói qualquer chance de respeito silencioso. Eles acreditam que precisam explicar demais, justificar cada silêncio, racionalizar cada atitude, preencher cada espaço vazio com palavras. Mas escuta isso com atenção. A presença de um homem vale mais do que 1000 justificativas. Quando você sente que está perdendo o controle e tenta reconquistar isso com longos discursos, você não percebe, mas está entregando fraqueza disfarçada de cuidado. Ela não quer que você diga o tempo todo o que sente. Ela quer ver se o que você sente é estável o suficiente para não desmoronar ao menor sinal de rejeição. E é aí que o estoicismo entra como uma espada silenciosa. Ele te ensina que o seu valor não está no que você diz, mas no que você aguenta calado. Pensa numa tempestade. No meio dela, o homem comum grita. O homem estoico respira. Ele segura a onda. Ele observa o caos sem se tornar parte dele. E é isso que encanta. Não porque é manipulador, mas porque é raro. As mulheres testam. Sim, mas nem sempre de forma direta. Às vezes, é só um atraso na resposta, um comentário que te desestabiliza, uma provocação sutil. E sabe qual é o maior teste escondido por trás disso tudo? Ela quer saber se você é coerente, se você fala de equilíbrio e realmente vive em equilíbrio. Se você diz que tem um propósito, mas larga tudo por um like ou um olhar. Se você fala de paz, mas explode por qualquer silêncio. Coerência é a base do respeito. E o respeito, ao contrário do que te disseram, não vem da força, vem da constância. Marco Aurélio dizia, se for possível, vive como se já estivesses morto. Tudo é empréstimo. E o que isso tem a ver com ela te testar? Tudo, porque quando você percebe que nada é garantido, nem ela, nem o amanhã, você para de se desesperar por controle e passa a viver com mais presença e menos necessidade. Sabe aquele cara que manda 5 mensagens seguidas quando ela demora a responder? Ou aquele que muda completamente o tom só porque ela disse "não sei" com frieza?
Esse cara está tentando comprar com desespero aquilo que só se conquista com firmeza. Você não precisa provar nada, precisa apenas estar inteiro, porque a mulher que vale a pena não quer um homem que mude por ela, quer um homem que cresça por ele e que no meio do crescimento escolha ela com clareza e não por carência. Ela quer sentir que está com um homem que se bastava antes dela e que continuará pleno, mesmo se ela decidir partir. Isso não é frieza, é liberdade emocional. E liberdade emocional é o maior afrodisíaco do século. Você quer ser esse homem? Então pratique o silêncio consciente, a espera firme, o olhar calmo, a palavra precisa, porque no final das contas, o que separa o menino do homem é a capacidade de não reagir quando tudo grita por uma reação. Existe um tipo de teste que é quase invisível, mas quando você falha, o preço é alto. A perda silenciosa do respeito é quando ela observa como você reage às pequenas frustrações, a um não no meio da conversa, a um plano que muda de última hora, a um ciúme que você não esperava sentir. E sabe o que muitos fazem nessa hora? Eles reagem, fortes por fora, mas frágeis por dentro. Explodem, acusam, ou então se fecham completamente. Mas o estoico não entra nesse jogo. Ele entende que as frustrações não são obstáculos, são oportunidades para treinar a própria grandeza. O problema é que muitos acham que ser estoico é ser apático, frio, indiferente, mas não é isso. Ser estoico é sentir tudo e ainda assim manter o domínio sobre si mesmo. Ela percebe quando você está desequilibrado. Não precisa de palavras. Ela sente no olhar ansioso, na mudança repentina de tom, no leve desespero escondido num "tá tudo bem, sim". E quando ela sente isso, ela testa mais. Mas não porque é cruel, é porque quer saber: será que esse homem é estável? Ou só estava fingindo paz enquanto tudo ia bem? Você já ouviu falar da prova do fogo? Não é nos momentos bonitos que você revela quem é. É quando algo te incomoda, quando você não recebe o que queria, quando algo desafia a sua visão de controle. Ali, naquele instante, você se revela. O que os grandes estoicos sabiam e que poucos homens de hoje compreendem é que você deve lutar para não se perder de si mesmo. E essa luta acontece em silêncio. Ela chega atrasada, você não surta. Ela diz que precisa de espaço, você não se ajoelha. Ela age diferente e você continua sendo quem é. Isso não é orgulho, é consistência. É entender que as suas emoções são suas e que ninguém tem o direito de sequestrar o seu centro, a não ser que você entregue isso. Epicteto dizia: ninguém é livre a menos que seja mestre de si mesmo. E liberdade, irmão, não é fazer o que quiser, é manter-se forte mesmo quando tudo dentro de você quer explodir. Quer um segredo? A mulher que testa, ela está buscando algo que nem sempre sabe colocar em palavras. Ela quer sentir que ao seu lado existe um homem que se sustenta de pé. Mesmo quando o mundo desaba, mesmo quando ela mesma desaba, e você só será esse homem quando aprender a usar o seu silêncio como escudo, a sua calma como espada e a sua presença como resposta. Porque no fim você não será escolhido pelas flores que entrega, mas pelo jardim que cultiva dentro de si. Existe um detalhe que poucos percebem, mas que muda absolutamente tudo. Ela não testa o que você tem, ela testa quem você é, quando sente que pode perder o controle sobre você. E isso acontece quando você começa a se destacar, quando você melhora, quando sua energia muda e sua presença começa a incomodar o conforto dela. É nesse momento que o teste vem, não por maldade, mas porque no fundo ela quer saber se essa sua força é real ou só uma pose de Instagram. Ela observa se o seu brilho é natural,
ou se depende do reflexo do olhar dela. E é aí que muitos caem. Porque assim que percebem que estão sendo testados, trocam a firmeza pela validação. Tentam provar que ainda merecem estar ali. Se explicam, se diminuem, se perdem. Mas o verdadeiro homem estoico não se curva ao teste. Ele compreende o teste. Ele enxerga a dinâmica oculta por trás da provocação. E entende, isso não é guerra. É só mais uma chance de mostrar que ele continua sendo ele, independente de como ela se comporta. Sabe o que as mulheres admiram em silêncio? Aquele homem que permanece inteiro, mesmo quando o afeto dela começa a oscilar. E não porque ele é insensível, mas porque ele sabe que o amor verdadeiro não nasce da dependência, mas da escolha consciente. O estoico sabe que aquilo que está fora do seu controle não deve governar seu estado interno. Por isso, quando ela muda, ele não muda junto. Quando ela testa, ele observa. Quando ela tenta provocar, ele sorri com tranquilidade. Porque ele sabe, não precisa vencer a batalha, precisa apenas não se perder nela. Sêneca escreveu: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. E esse é o erro de muitos homens. Eles não têm um norte. Vivem em função do que ela diz, faz, sente ou muda. Mas um homem estoico tem direção. E quem tem direção não é facilmente desviado. Quer saber o que mais incomoda e, ao mesmo tempo, mais atrai? Uma mulher, um homem que não se abala com a tentativa de ser abalado. Isso é raro, é admirável, é magnético. E você só vai chegar nesse nível quando deixar de viver para ser aceito e começar a viver para ser inteiro. Não se trata de frieza, trata-se de poder interno. Ela testa, e para ver se o seu mundo desmorona sem ela. E você prova seu valor quando mostra que o seu mundo já estava firme antes dela chegar. Existe um erro fatal que muitos cometem e que quase sempre é o motivo pelo qual perdem o respeito. Não só das mulheres, mas de qualquer pessoa. Eles negociam seus princípios. Sabe como começa? Com pequenas concessões. Um tudo bem engolido, mesmo quando algo vai contra os seus valores. Não tem problema, dito com medo de parecer duro demais. Só que toda vez que você sacrifica um princípio em troca de aceitação, você deixa um pouco de si para trás. E aos poucos, você já não sabe mais quem é. Ela sente isso. Ela percebe que aquele homem firme que conheceu no começo foi substituído por alguém ansioso por agradar. Mas o estoico, ele jamais troca sua essência por aprovação momentânea, porque ele sabe que quem vive para agradar acaba sendo usado e descartado. Marco Aurélio escreveu: se é certo, não deixe de fazê-lo. Se é verdadeiro, não tema dizê-lo. A verdade é que muitos estão tão desesperados por amor que se esquecem de cultivar o amor próprio. Querem ser escolhidos, mas esquecem de se escolher primeiro. E sabe qual é a ironia disso tudo? Quanto mais você se abandona para ser aceito, menos aceito você é. Porque a verdadeira confiança não nasce do quanto você é desejado, nasce do quanto você é coerente. Coerência. Essa é a chave invisível que separa os homens frágeis dos homens inabaláveis. E coerência não é perfeição, é ser o mesmo quando ninguém está olhando. É manter a palavra mesmo quando dói. É saber dizer não sem medo de perder. Ela pode até não dizer nada, mas quando percebe que você vive em função do humor dela, do afeto dela, da aprovação dela, ela testa. Não para te destruir, mas para ver se existe algo ali além da fachada. Se o seu valor depende do que ela sente, então você não tem valor próprio. Você é um reflexo, e ninguém respeita um espelho rachado. O estoico constrói suas bases no que é eterno, na virtude, na clareza, na disciplina, na firmeza. E por isso ele não precisa elevar a voz para ser ouvido, não precisa gritar que merece respeito. Ele é respeito em forma de presença. Se ela disser, vou embora, ele não implora.
Ele deseja paz, porque sabe que aquilo que não está alinhado com seus princípios não é perda, é livramento. No fundo, o que ela mais quer é sentir que ao seu lado existe alguém que não depende dela para existir. E que por isso, mesmo é o tipo de homem que vale a pena caminhar junto. Você acha que ela vai dizer, agora estou te testando, ok? Nunca. Os testes mais perigosos são silenciosos, são invisíveis, são aqueles que você nem percebe. E por isso mesmo, são os que mais destroem. Ela diz que está tudo bem, mas seu tom de voz revela o oposto. Ela elogia você, mas faz questão de te comparar com outro homem em seguida. Ela diz que confia, mas cria situações para ver se você vacila. E sabe o que ela está observando sem te avisar? Sua estabilidade emocional. O estoico não vive à mercê das entrelinhas. Ele não se desespera para entender tudo. Ele observa com calma. Ele escuta além das palavras. Ele enxerga onde a maioria reage. Porque ele entendeu uma coisa. Não é sobre o que ela faz, é sobre como ele responde. Você pode ser o cara que surta, ou o cara que respira fundo, o cara que perde o controle, ou o que permanece firme, o homem que entra na guerra psicológica, ou o que permanece no silêncio da sua paz. Epicteto ensinava, as circunstâncias não moldam o homem, elas apenas o revelam. Quer saber quem você realmente é? Espere até que ela tente te provocar. Espere até que ela mude de humor sem motivo. Espere até que ela desapareça por um dia só para ver sua reação. Nesse momento você terá uma escolha: ser regido pelo medo de perder, ou pela certeza de que não nasceu para implorar por migalhas. Você não prova seu valor correndo atrás. Você prova seu valor permanecendo inteiro. O mundo dela pode girar, os sentimentos dela podem oscilar, as atitudes dela podem confundir. Mas você não é uma folha ao vento. Você é a rocha que permanece. Ela não quer um homem que implora, nem um que ataca, mas sim alguém que, mesmo diante da incerteza, permanece em paz com sua verdade. Isso é raro. E tudo que é raro é valioso. Você pode escolher reagir como todo mundo ou se destacar como poucos. E isso começa agora. Na próxima vez que ela mudar, não tente consertá-la. Observe. Na próxima vez que ela sumir, não a persiga. Confie. Na próxima vez que ela te testar, não explique. Seja, porque no fim, o verdadeiro teste não é sobre ela, é sobre você. Há algo que a maioria dos homens não entende, mas que se aprendesse, mudaria tudo. Ela não está testando você para ver se você falha. Ela está testando você para ver se você vai se manter fiel ao que é. Muitos caem nesse teste, porque acreditam que as mulheres estão apenas buscando perfeição, que elas querem um homem sem falhas, sem defeitos. Mas isso não é verdade. Elas não querem um super-herói. Elas querem autenticidade. E autenticidade não é ser perfeito, é ser verdadeiro. Você já se perguntou por que às vezes ela cria um pequeno conflito, um jogo de palavras? Ela não está testando suas palavras, ela está testando sua reação. Como você lida com os pequenos desvios? Como você lida com o inesperado? Você grita? Você se explica? Você tenta ser tudo o que ela quer? Ou você responde com calma, com confiança, com a quietude de quem sabe que os ventos da mudança não podem derrubá-lo? Isso é um teste, e não é porque ela quer te derrubar. É porque ela quer ver se você está sólido em quem você é. Os estoicos sabiam disso muito bem. Eles não eram insensíveis, eles eram imunes ao caos emocional. Sêneca escreveu: a verdadeira liberdade é o poder de escolher sua resposta diante de qualquer situação. E é exatamente isso que ela está buscando. Ela quer ver se diante do caos que pode criar, você vai manter seu norte ou vai se perder na tempestade.
E esse norte não é o que ela quer que você seja, é o que você sabe que precisa ser para viver em paz consigo mesmo. Essa força silenciosa é a que mais atrai. Aquele homem que sabe lidar com a insegurança sem se deixar dominar. Aquele homem que não se apaga quando ela briga, mas que permanece firme na sua própria verdade. Porque no fim das contas, ela não quer um homem perfeito. Ela quer um homem que não precisa fingir nada. Ela quer alguém que seja o mesmo no calor da paixão e no frio da crise. Alguém que a faça se sentir segura, sem precisar pedir isso o tempo todo. E isso, meu amigo, é o que você revela quando responde com quietude, com paz interior, com confiança inabalável. Porque quando você é genuíno e coerente, ela sente que ao seu lado, ela também pode ser genuína. E isso cria uma conexão rara, uma conexão verdadeira. E a verdadeira confiança não se constrói em palavras, se constrói no espaço entre elas. Ela vai testar e você vai passar no teste. Não porque você tenha a resposta certa, mas porque você é a resposta. Agora, há uma coisa que pode parecer óbvia, mas você vai perceber que muitas vezes passa despercebida. A coerência emocional é a chave para o respeito de qualquer mulher. E vou te explicar o porquê. Ela não quer ser a responsável por te manter calmo. Ela não quer ter que te dar segurança toda vez que você estiver inseguro. Ela quer um homem que não se abala facilmente, que é capaz de lidar com qualquer situação, com dignidade e controle. Sabe aquele momento em que as coisas ficam tensas? O clima começa a mudar, ela fica irritada ou distante, e você sente o impulso de reagir. A maioria dos homens reage. Eles se ofendem, se retraem, começam a discutir, tentam provar que estão certos. Mas o que ela realmente está buscando é outro tipo de reação. Ela quer ver se você tem o domínio de não entrar em pânico, se você pode se manter emocionalmente estável enquanto tudo ao seu redor parece desmoronar. E aqui está o segredo, que quase ninguém te conta. Quanto mais você se mantém emocionalmente equilibrado, mais ela sente que pode confiar em você. Porque, no fundo, a verdadeira força não está em controlar os outros, está em controlar a si mesmo. Os estoicos ensinaram que a maior virtude é a capacidade de dominar nossas emoções. Não se trata de ser insensível, mas de ser capaz de responder com sabedoria, de não ser arrastado por emoções negativas, de não deixar que o medo ou a raiva te conduzam. Marco Aurélio, um dos maiores pensadores estoicos, disse: quando você acorda pela manhã, pense no privilégio de estar vivo, de pensar, de desfrutar, de amar. Essa é a mentalidade do homem que, independentemente do que aconteça ao seu redor, sabe que sua paz não depende de fatores externos, mas da forma como ele escolhe reagir. E é isso que ela percebe. Ela percebe quando você reage com calma, quando não se perde nas emoções, quando não é um tsunami de sentimentos à flor da pele. Não, ela não está procurando um robô. Ela quer ver se você é capaz de se manter firme mesmo nos momentos de incerteza. Ela quer saber se você vai se manter constante, como uma rocha diante da maré. Essa capacidade de não perder o controle é uma das coisas mais atraentes que um homem pode ter. Porque ela sabe que quando você se mantém tranquilo, ela também pode encontrar tranquilidade. E essa estabilidade é o alicerce para uma relação de confiança verdadeira. Agora, o que você precisa entender é que o controle emocional não vem da repressão, mas da compreensão de que suas reações são escolhas. Você escolhe como reagir. Você escolhe se vai ser o rio que segue fluindo ou a árvore que se quebra com o vento. Cada teste, cada pequena provocação é uma oportunidade para você provar a si mesmo que pode permanecer estável, não porque você não se importa, mas porque você entende que reagir com calma é o maior sinal de força.
Esse é o tipo de homem que ela vai admirar. Aquele que, mesmo diante da adversidade, se mantém fiel à sua paz interior. Porque a verdadeira força não grita, ela se mantém em silêncio. Agora, se você chegou até aqui, já percebeu que tudo se resume a uma verdade simples, mas poderosa. Quem você é dentro das adversidades é o que realmente importa. Quando você lida com os testes silenciosos dela, com as mudanças de humor, com os pequenos conflitos emocionais que surgem no relacionamento, você está não só testando a sua resistência, mas também revelando a qualidade da sua alma. Os grandes estoicos, como Sêneca e Epicteto, sabiam que a verdadeira batalha acontece dentro de nós, quando o mundo ao redor tenta nos tirar do centro. E o que muitos homens não entendem é que ela está te observando em cada uma dessas pequenas situações. Quando ela provoca uma reação em você, ela não está apenas testando sua paciência. Ela está testando sua capacidade de se manter fiel a si mesmo, de não se perder nas emoções, de não se render às expectativas externas. É nesse momento que a verdadeira força do estoicismo entra em ação. Aquele que se mantém em equilíbrio não é o mais forte fisicamente, mas o mais forte emocionalmente. Aquele que mantém o controle, que não permite que as marés da vida o arrastem para longe de sua essência. E isso é o que torna você diferente dos outros. Porque, no fundo, a mulher que busca a sua companhia busca alguém que seja firme em seus valores, alguém que não mude conforme a maré, mas que seja constante e previsível na sua autenticidade. Então, agora, pare por um momento e se pergunte: você está reagindo ou respondendo? Você está sendo o homem que se mantém firme ou aquele que se perde nas emoções? A resposta está em como você age quando as coisas ficam difíceis. A resposta está em como você reage aos testes invisíveis da vida. E aqui vai um desafio para você. Comente abaixo: eu estou de olho se você está pronto para se tornar o homem que ela não pode deixar de admirar. E lembre-se, essa jornada começa no controle emocional. Quando você for testado, lembre-se, o verdadeiro teste é como você reage, e você está pronto para isso.